Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz de Cristo sobre a vida de vocês. Então, se você puder, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Fiquei sabendo pelo Samuel que vocês estão em uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus. E eu me sinto privilegiado de contribuir um pouquinho nessa série de reflexões aqui, podendo abençoar também a vida de vocês de alguma forma. Nós leremos Marcos 5, do verso 25 ao 34. Um relato um tanto quanto conhecido a respeito do ministério de Jesus. Se você puder, leia com atenção a palavra de Deus. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Baixe sua cabeça. Pai eterno, aqui estão os nossos corações, Senhor. E o Senhor, mais do que ninguém, é aquele que sonda o íntimo de quem nós somos, é aquele que sabe as nossas reais necessidades, e é aquele que é único, o único que pode supri-las. Por isso, nessa manhã tão abençoadora que o Senhor já nos conduzido aqui pelo Teu Espírito em um culto a Ti, que o Senhor possa, Pai, aqui diante de Seus filhos, usar a minha vida para que a Tua palavra seja pregada ao coração de cada um deles, ó Pai. E que Jesus seja apresentado diante de nós mais uma vez como digno e o nosso Redentor único. Essa é a nossa oração, em nome dEle oramos. Amém. O sofrimento é um tema comum a todos. A despeito de qual seja seu histórico, ou até mesmo sua formação, sua etnia, a origem de onde você vem, todos nós estamos aqui como igreja, sabemos que a igreja de Jesus, ela se caracteriza por ser plural, por ser uma comunidade que, apesar de se unir, não se une por valores comuns a nós, de preferências musicais, preferências até mesmo afora de gostos típicos de culturas que nós adquirimos, familiares, etc. Nós estamos aqui porque estamos unidos no nome de Cristo. Mas isso não nos priva de saber que, mesmo em Cristo, nós estamos sujeitos aos sofrimentos da vida. E os sofrimentos são por diversas razões, meus irmãos. Talvez vocês estejam aqui e semana a semana congreguem, se reúnam, cultuem a Deus, mas das portas para fora aqui nos lares de vocês enfrentam dilemas. Dilemas que talvez sejam problemas com o casamento de vocês, que talvez o cenário ideal que foi projetado lá no início do relacionamento, anos depois, você colhe desafios que você de alguma forma já sabia que viriam, mas que hoje são fardos pesados para gerenciar a vida, gerenciar seu lar. Talvez seus sofrimentos digam respeito à condição financeira da sua casa. Talvez você seja alguém que trabalha muito, e isso não é difícil para quem mora em São Paulo, não é? Trabalhar muito, e parece que o muito trabalho traz muito mais preocupações em termos de boletos que chegam, dívidas que aumentam, e isso de alguma forma afeta as suas relações, afeta o compromisso que você como pai, como mãe tem com o seu lar, pressiona você. E talvez isso se estenda há alguns anos. Talvez a vida financeira tenha sido esse problema crônico na sua casa. E como não dizer, meus irmãos, talvez na criação de filhos, talvez nos problemas até mesmo ministeriais, talvez nos problemas profissionais. A gente poderia estender aqui uma lista enorme
de sofrimentos que em uma medida ou outra afetam a nossa vida e que, se talvez não chegaram hoje, eles um dia chegarão. Eles chegarão até nós. E tudo isso por quê? Porque o sofrimento, ele sempre será para nós um lembrete da nossa insuficiência. Do quanto eu e você não somos capazes de gerenciar a nossa própria vida sozinhos. A igreja é um lembrete para mim e para você de que nós precisamos de comunhão. Senão a nossa saúde espiritual, ela entra em pânico. Ela entra em problemas um tanto quanto complicados para o decorrer da nossa jornada. Os sofrimentos nos lembram que nós precisamos de ajuda. E por que a vida é assim? A vida é assim por causa de Gênesis 3. Nós sabemos muito bem que Gênesis 3 nos traz um relato de que o mundo, por escolha nossa, foi aberto para que o caos adentrasse aqui. Para que dias difíceis fossem comuns a nós. Para que os sofrimentos no relacionamento conjugal, para que os sofrimentos na área financeira, para que os sofrimentos em termos de doenças, hemorragias, tudo isso que nós lidamos nessa realidade desse mundo pós a queda, é de alguma forma por escolha nossa. Por causa do nosso pecado. Mas ao mesmo tempo que os sofrimentos nos lembram de que nós não somos autossuficientes, à luz da Escritura nós também lembramos de que, por não sermos, nós precisamos de redenção. Nós precisamos de alguém que lide com as nossas inquietações, que lide com os fardos pesados da nossa jornada. É por isso que nós precisamos de Jesus. Jesus não é somente alguém que vem aqui para ser um bom exemplo moral a todos nós. Talvez Jesus seja digno de ser louvado em qualquer outro ciclo aí afora. Qualquer ciclo de amigos pode ter Jesus como um modelo. Mas o grande ponto é que Jesus não vem se apresentar a nós como apenas um modelo, por mais que ele seja. Ele não vem apenas mostrar para nós bons modos de se relacionar com as pessoas, ou de alguém que, por ser altruísta, por ser alguém que tem empatia com as pessoas, ele se assenta à mesa com quem quer que seja, a despeito do seu histórico. Jesus está aqui para nos livrar, meus irmãos, do peso, da desesperança que os nossos sofrimentos trazem para nós. Porque sofrimento faz isso. Sofrimento rouba a esperança de cada um de nós. Talvez você se achegou à igreja um dia porque você estava desesperançado. Talvez você, em determinado momento da sua história, cogitou estar em uma comunhão como essa porque você buscou em todo e qualquer contexto ou ambiente soluções para lidar com os seus dilemas internos. Nossos sofrimentos não se estendem apenas àquilo que vem fora de nós, mas até mesmo dentro de nós. Sofrimentos emocionais, sofrimentos psicológicos. Nós vivemos em um mundo hoje que nos pressiona a sermos o que nós não temos a capacidade de ser. E isso, o ser, é sinônimo de plenitude, de felicidade, de alegria. E nós somos, muitas vezes, por ser pressionados pela cultura, aqueles que estamos cavando nossas próprias covas. E sofremos porque estamos sendo conduzidos, não pelo nosso Redentor, mas por um mundo que é especialista em promover sofrimentos. Nossos sofrimentos nos lembram que nós precisamos de um Redentor, de alguém que carregue nossos fardos e nos livre do peso das nossas mazelas. Essa passagem que nós lemos, ela está encapsulada aqui dentro de uma outra história. Se você já leu o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, em Mateus também, no capítulo 9, nós temos com menos riqueza de detalhes, mas a mesma história dessa mulher, que de alguma forma para nós é uma história que atrapalha uma outra história de alguém que está sofrendo também. Se você puder ver no verso 21, anterior ao que nós lemos, nós temos aqui, e dá uma olhadinha até o verso 24 aí, Jairo. A história de Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, que se aproxima de Jesus porque a sua filha de 12 anos, ela está muito enferma e caminhando possivelmente para um resultado de morte. Ele vai até Jesus, externa ali a sua preocupação e pede para que ele, de alguma forma, seja o Redentor, aquele que vai livrar a sua filha do seu sofrimento. Mas essa é uma história que ela tem uma outra história interna, sobre uma mulher bem mais velha, que pelo menos também por 12 anos ela sofrera de uma severa hemorragia. De alguma forma, Marcos, quando redigiu isso para nós, meus irmãos, ele tinha como intuito trazer para nós as duas histórias sendo duas faces de uma mesma moeda.
Ler a história da mulher do fluxo de sangue, que tinha essa hemorragia crônica, só ganha um entendimento claro para nós do que Jesus está apresentando sobre Ele mesmo, ao também entender que dentro dessa história, ou juntamente com ela, nós temos a história de Jairo e de sua filha. Não é à toa que Marcos coloca para nós de alguém que vai a Jesus buscando vencer a doença e possivelmente a morte. E em seguida, uma mulher que já vive como alguém que está morto, mesmo estando vivo. E não é por acaso que os dois personagens, tanto a filha de Jairo, quanto a mulher do fluxo de sangue, têm o número 12. E são chamadas de filhas. Porque os dois relatos para nós têm como intuito trazer para nós dois temas muito importantes quando a gente fala sobre sofrimento. E digo para nós como cristãos, medo e fé. Nossos sofrimentos colocam sobre nós temores. E diante desses temores, nosso maior desafio é exercer fé. E é justamente isso que Cristo está fazendo e fará tanto com Jairo como com esta mulher. Nessa manhã eu quero pensar com os irmãos, eu resumi nosso sermão em uma frase. Nossos sofrimentos, medos e temores devem nos levar a Jesus, o único que pode transformar nossa história. A despeito de qual seja o seu sofrimento, meu irmão e minha irmã, a despeito de que seja que você tenha vivenciado, que só você sabe, talvez são temores que você não consegue nem externar, são coisas que têm estendido em toda a sua jornada até aqui, tem se estendido e tem sido muito difícil gerenciar a sua vida e seu coração. Esse relato que nós lemos aqui nos lembra de que todos os nossos sofrimentos e medos e temores, tudo aquilo que nos aflige, os nossos fardos, devem ser levados a Jesus, porque Ele é o único que pode transformar nossa história. Eu dividi nossa reflexão em 3 partes. A primeira parte é pensar no tamanho da dor dessa mulher aqui. Porque se você puder ver no verso 25, veja com atenção na sua Bíblia. O texto diz que havia certa mulher que havia 12 anos ela estava sofrendo. Meu irmão, são 12 anos sofrendo. E nós não sabemos se talvez são 12 anos sofrendo na condição que ela está, ou se progressivamente foi um problema que durante 12 anos foi se aumentando. Talvez seu sofrimento seja um pouquinho maior do que isso. Só que o que nós vemos aqui é que sofrimentos crônicos que se estendem na vida, nesta vida debaixo do sol pós-pecado, são comuns. As pessoas sofrem por muito tempo. Mas veja que curioso, o texto vai dizer para nós que ela sofria, verso 25, havia 12 anos de uma hemorragia. Agora preste atenção nas características e nos verbos que são colocados aqui. Ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Olha só, padecera, vários médicos, gastara tudo, e com todo esse investimento piorava. O ponto da passagem para nós aponta para um sofrimento que não se reduz a uma doença em si, mas as consequências de lidar com ela e não ter solução. Já se sentiu assim? Lidar com os seus sofrimentos, tentar de tudo, e parecer que quanto mais você se esforça, pior fica. Mais você se esforça, pior os resultados que você imaginava que teria, distantes estão. E o texto coloca para nós que ela gastava muito. Meu irmão, já teve aquele tipo de doença que você vai em um médico, vai em outro, vai em outro, vai em outro, e parece que os remédios não significam mais nada, as consultas não ajudam em mais nada, e você já depositou tudo aquilo que você tinha ali de condições, e o que resta para você ainda é um pouco do seu emocional. Talvez você já encarou isso cuidando de alguém. Quem já cuidou de alguém que não está mais aqui, talvez um pai, um tio, uma irmã, um irmão. Cuidar de pessoas doentes também proporcionam para nós uma dimensão do que é esse fardo, de muitas vezes buscar soluções para aliviar o sofrimento dos outros e não conseguir. Só que o que complica para o caso dessa mulher é que ela é sozinha. Ela é sozinha. E ela era considerada pelo seu sangramento crônico ali, alguém que era impura segundo a sociedade ali judaica. E isso a gente pode ver, eu não vou convidar vocês a lerem, mas nós podemos ver isso em Levítico 15.
Se você puder ler Levítico 15 depois, você vai ver um relato que na lei, se o sangramento durasse por muito tempo, enquanto essa mulher não se resolvesse quanto a isso, ela não podia comungar com ninguém. Porque se qualquer homem a tocasse, ou qualquer pessoa a tocasse, essa pessoa estaria contaminada. Então nós temos uma mulher que durante 12 anos, possivelmente, meus irmãos, ela tinha um problema e um sofrimento que se estendia à sua vida conjugal. Ela possivelmente não tinha nenhum relacionamento. Porque se ela era alguém que, por ser fiel também à lei, e buscando alguém que era fiel à lei, essa pessoa não iria se relacionar com ela. Possivelmente essa mulher, e de fato ela tinha um problema social. As pessoas à volta não tinham contato com ela. Ela não tinha relacionamentos. Já pensou sua vida sem relacionamentos? Eu não digo nem amigos, eu digo relacionamentos. Entrar no metrô de São Paulo e ter pessoas que vão esbarrar em você e vão te pedir desculpa. E não dizer credo. É ter no ambiente de trabalho pessoas que talvez sentem à mesa para tomar um café com você. E não vão ter problema com isso. Mas pense em não ter nada disso, não ter relacionamentos. Mas um terceiro nível aqui, essa mulher ela tinha um problema religioso. Porque espiritualmente também ela é considerada alguém indigna. Você tem alguém com problemas conjugais, sociais, religiosos e físicos. Faz esse exercício de imaginação aí. Pense em você. Faz um exercício de se imaginar no primeiro século, com uma infinidade muito menor de benefícios que você tem para gerenciar a sua vida hoje. Em uma cidade pequena, afinal as cidades não eram tão grandes como são hoje, poucas pessoas, e você ser conhecida como a impura. Você ser conhecido como um impuro, como alguém que sofre, que tem seus próprios fardos para carregar e que não tem onde encontrar auxílio nenhum. O tamanho da dor dessa mulher era grande demais, meus irmãos. O tamanho do sofrimento dessa mulher era grande demais. Mas em uma perspectiva cristã, e isso é essencial para nós, sofrimento nunca deve ser desperdiçado. Lembre-se disso. Sofrimento, segundo as Escrituras, é matéria-prima do alto. Sofrimento, segundo as Escrituras, segundo a revelação que temos diante de nós, é o meio pelo qual o próprio Deus, da maneira que só Ele sabe fazer, Ele amolda a nossa vida à imagem de Jesus. A Escritura nos mostra que os nossos sofrimentos presentes não vão se comparar com a glória que há de ser revelada. A Escritura nos diz que nós não devemos considerar os sofrimentos como um problema em si, mas devemos nos alegrar. É um tanto quanto paradoxal isso. Se alegre diante dos seus sofrimentos, porque eles produzem em você perseverança, e a perseverança vai trazer o quê? Caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Eu não sei vocês, mas Gênesis é um livro que nos ensina muito sobre isso. Como que Deus transforma as coisas ruins em boas. Nós lemos o livro de Gênesis, tantas histórias que nós conhecemos, e não nos atentamos que no final de Gênesis, a frase que José se volta para falar para os seus irmãos, ela é a frase que sintetiza e resume tudo que o livro está dizendo para nós. Quando seus irmãos pensam que agora que o nosso pai não está aqui, as coisas vão complicar para o nosso lado, o que José diz para os seus irmãos? Não se preocupem, acaso eu sou Deus? Deus tornou o mal de vocês em bem. Meus irmãos, nós temos Caim, nós temos Lameque, nós temos toda a humanidade em Noé, nós temos a cidade de Babel, nós temos o próprio Abraão, o nosso pai da fé, que no mesmo capítulo que é eleito, mente a respeito da sua esposa. Nós temos depois uma família desestruturada, que é a família de Isaac, depois de Jacó, problemas familiares, e essa família é a família da aliança. Essa família é a família que, a despeito dos sofrimentos e problemas que é por responsabilidade deles, Deus torna tudo isso em bem. Deus torna tudo isso em bem. Quando José diz que Deus tornou o mal dos seus irmãos em bem, ele está dizendo qual que é o meio pelo qual Deus lida com a gente. Seres humanos que sofrem, que pecam, que erram, que carregam fardos, mas que sempre recebem como de Deus resposta de graça.
Esse é o Senhor, meus irmãos. Esse é o Senhor. Os nossos sofrimentos, eles de alguma forma, numa perspectiva cristã, devem ser encarados como um caminho pavimentado pelo próprio Jesus, para que a gente se pareça com Ele. Lembra do apóstolo Paulo? Eu estou completando os sofrimentos de Cristo na minha própria vida, no meu sofrimento. Esse de alguma forma é um ministério que é estendido a todos nós. Pessoas que vivem em nome de Jesus, que sofrem, mas sofrem com esperança. Mas a gente tem um segundo ponto dessa passagem. Porque se nós estamos vendo a grandeza do problema, o tamanho da dor dessa mulher, nós vamos ver agora um exercício de fé. E um exercício de fé que tem muito a nos ensinar. Veja o que o texto vai dizer para nós agora a partir do verso 27. Quando ouviu falar de Jesus. E isso é muito importante para nós, porque essa mulher não tinha nenhum tipo de, segundo o que o próprio texto sugere para nós aqui, acesso a poder andar pelo povoado ali, e por relacionamentos e etc, tal, poder ver Jesus. Não, ela não tinha isso. Ela andava afastada. O ponto da passagem é que, de alguma forma, Jesus, famoso como estava se tornando ali no início do seu ministério, boas novas a respeito de um profeta, de um mestre, de um jovem judeu que está falando a respeito de Deus, chegou até ela. Ela ouviu falar sobre Jesus. E sempre começa assim, meu irmão. A vida é sempre assim, a gente sofre, a gente vê que a vida muitas vezes é pesada, mas um dia você escutou uma mensagem sobre Jesus. A mensagem sobre Cristo chegou até você. Talvez você nasceu num lar cristão e privilegiado foi, dos seus pais serem seus discipuladores. Mas talvez não. Talvez sua história foi marcada por uma história que parecia que não tinha mais nenhum sentido no pós-vida. Acabou aqui e acabou. Talvez você não tivesse nada mais a não ser se preocupar em ser alguém digno de pagar bons boletos quando ficar mais velho. Não. Chegou um momento em que Jesus chegou até você. E de alguma forma mudou tudo. Porque você entendeu que Jesus é alguém que está preocupado com as necessidades que não são deles, que não são dele. E essa mulher, ela ouviu falar sobre Jesus. E o texto vai mostrar para nós que ela ouviu falar. O que o texto vai dizer? Chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. É interessante que os verbos que Marcos usa no seu evangelho são diferentes dos demais evangelhos. Marcos é um evangelista que, ao escrever sobre Jesus, ele parece que não respira. Porque toda hora ele fala, imediatamente Jesus foi para tal lugar. Em seguida Jesus fez isso. Terminando ele foi. E é sempre assim, Jesus parece que não para. Só que ele é muito detalhista em relação aos verbos que ele usa para as pessoas que se achegam até Jesus. Perceba a ênfase que ele quer dar nessa mulher. Ela ouviu falar sobre Jesus, ela ouviu, chegou e tocou nele. Isso nos ensina muito sobre fé. Talvez você seja alguém que entenda que não é digna ou digno de suplicar ao Senhor devido ao seu sofrimento ser algo que já deu, né, Deus? Já falei demais. Só que a fé, meus irmãos, ela não é pensamento positivo. Fé não é fazer figuinha com o dedo e torcer para Deus gostar de você. A fé, ela é melhor traduzida para nós como confiança. Porque a confiança pressupõe que, por confiar, eu movo a minha vida. Talvez a gente entenda a fé apenas como pensamento positivo, como a certeza de que tudo vai dar certo. Isso não é fé, meus irmãos. Isso é uma crença pagã. A fé é a confiança de que Deus sabe o que faz e quando faz. E por saber o que faz e quando faz, nele eu descanso, nele eu me achego, nele eu busco o auxílio que eu preciso, a despeito daquilo que a minha cabeça muitas vezes, por causa da minha incredulidade, me leva a confiar e a crer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica e com ações de graças, apresentei os vossos pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês aonde? Em Cristo Jesus. Eu sei que é demais falar isso para uma comunidade saudável como a de vocês, mas é tudo sobre Jesus, meus irmãos. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Começa nele, mas também termina nele. E o ponto da passagem aqui, a gente não tem ao certo o que essa mulher de fato pensou. Marcos apenas diz para nós que ela ouviu falar, e o verso 29 vai dizer que, verso 28 vai dizer que ela pensa, né, se tão somente tocar em seu manto eu ficarei curada. Naquela época havia uma tradição pagã de que Alexandre o Grande lá, e
os imperadores durante a história, principalmente os Césares que se levantaram durante a história, todos aqueles que tocassem neles seriam batizados de alguma forma com algum poder, com alguma virtude, com alguma graça. Alguns estudiosos propõem que talvez o que essa mulher tivesse ali como entendimento é que se ela tocasse ali seria como acontecia com os pagãos. Mas outros estudiosos dizem também que, segundo o próprio Pentateuco, nós temos ali que os sacerdotes, eles, quando se preparavam, tinham também algum tipo de promessa a respeito de uma graça que poderia vir através deles. A gente não sabe. Não tem como a gente querer levantar, talvez, aqui, de cara o que ela pensou. Mas algo a gente pode dizer. Ela entendeu que Jesus era alguém maior. Ela entendeu que Jesus era alguém que era digno. O que ela ouviu sobre Jesus não foi qualquer coisa, meu irmão. Ela não ouviu que Jesus apenas é Jesus. Tem um homem chamado Jesus. Ela já deve ter escutado coisas que Jesus fez. Ela ouviu coisas a respeito do Cristo. Sabe o que isso nos ensina? Que a gente precisa de dieta bíblica. A gente precisa mergulhar a nossa vida nas maravilhas de Deus. A gente iniciou esse culto falando isso, meus irmãos. Que nós precisamos agradecer e louvar o Senhor pelas suas maravilhas. Mas as maravilhas do Senhor, elas não são subjetivas, tá? A gente não pensa o que é maravilha. A gente lê o que é maravilha. A gente lembra do passado. Já percebeu como os profetas trabalham nos seus escritos? Lembre-se do Deus que tirou vocês da terra do Egito. Lembre-se do Monte Moriá. Lembre-se tal. Ou seja, lembrar dos feitos de Deus é justamente aquilo que faz com que a nossa confiança no Senhor não se abale. Sabe por quê? Porque a confiança não é algo que é alimentado por mim e por você. É pelo próprio Deus. É graça dele sobre nós. Graça operada pelo encontro que nós temos com o Senhor por meio das sagradas escrituras dele. A gente precisa alimentar o nosso coração da revelação do Senhor. Porque é aqui que nós encontramos o Cristo, o personagem principal de toda a Bíblia. Seu coração tem que ouvir sobre Jesus. Porque ao ouvir você vai se achegar até ele e você vai tocá-lo. Essa mulher fez isso. E é interessante que talvez essa mulher tivesse fé na fé. Eu acredito muito que talvez seja isso. E aqui é um ponto interessante para nós. Talvez você já tenha escutado muito do tipo: você tem que ter mais fé, meu irmão. Você está sofrendo, mas você tem que ter mais fé. O que está acontecendo? O importante, se você tiver muita fé, você vai resolver seus problemas. Os problemas não se resolvem, a gente coloca a culpa na pessoa, né? Você não teve muita fé. Esse é o repertório de muitas igrejas aí afora que, infelizmente, pressionam pessoas como se a fé cristã fosse um produto nosso, pelo qual aquele que der o melhor valor vai receber de Deus o seu prêmio. Isso não é fé, meus irmãos. É interessante que a Escritura apresenta a fé para nós, principalmente Jesus, de uma maneira paradoxal também, bem aparente, uma aparente contradição, né? Porque Jesus se volta para os seus discípulos, após seus discípulos não crerem ali por causa de uma tempestade, etc. E Jesus se volta para eles e diz: vocês, homens de pequena fé. E a gente fala: olha, eu sou um homem de pequena fé, eu sou uma mulher de pequena fé. Mas é curioso que Jesus diz para nós que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, será suficiente. Como assim, um homem de pequena fé, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente? É porque o ponto, meu irmão, não é quantidade de fé. Não existe um recipiente na sua vida que está mais ou menos assim: hoje eu tenho 70% de fé, e agora eu tenho 85%, hoje eu acordei com 30%. Não posso deixar zerar em nenhum momento, senão eu perco a salvação, né? Não é por aí não. O grande ponto é que a fé cristã não é poderosa por si mesma, mas é pelo objeto pela qual ela é depositada. O poder da fé não está na fé, mas no Cristo da fé. No Cristo que nós cremos. O ponto que esse texto coloca para nós é que essa mulher, ela ouviu falar sobre Jesus. E ela entendeu que se tocar em Jesus, um exercício de confiança, de fé, um exercício de ir até Ele, ela seria curada. Olha o que o texto coloca para nós: se tão somente eu tocar em seu manto. Você percebe que essa mulher, ela ouviu falar algo de Cristo que trouxe para ela uma dimensão de que assim, eu não preciso fazer muito. Porque Ele é tudo. Ele faz tudo, Ele pode tudo. O pouco que eu puder fazer ali, se eu apenas tocar, será o suficiente. Meu irmão, e é isso que traduz para nós o que é a vida cristã. Nós não precisamos, Deus não espera muito de você, porque você nunca poderá dar muito.
Deus não espera que eu e você nos levantemos e sejamos cristãos extraordinários. A vida cristã é ordinária, comum, simples. Porque a vida de cristã, ela se reduz a ser uma vida de obediência e amor a Deus acima de todas as coisas. É disso que nós precisamos, a despeito dos nossos sofrimentos. Saber que os nossos sofrimentos não são maiores do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós, com o pouco que temos em nossas mãos, podemos nos achegar a Ele. Esse milagre mostra para nós que nós, na nossa indignidade, mesmo assim, apesar de nós, apesar da lei, pela qual todo aquele que toca se torna impuro, em Jesus, o impuro se torna puro. Meus irmãos, a questão aqui é importantíssima para nós, até para entendermos a respeito do ministério de Jesus. Porque talvez a gente entenda que Jesus foi um milagreiro inconsequente, que realizou muitos milagres e acabou pendurado no madeiro. Não. Todos os feitos poderosos de Cristo, seus milagres, sempre foram intencionais. Sempre tiveram como propósito muito mais do que o aliviar de necessidades. O que é interessante na narrativa inteira que nós estamos lendo aqui é que, se nós olharmos para o capítulo 4, olhe no verso 38 do capítulo 4. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa sessão inteira de Marcos está falando sobre medo e sobre fé. Está falando para nós de várias formas pela qual nós somos afligidos por temores e precisamos de fé. Em seguida, no capítulo 5, nós temos um endemoniado, nós temos depois a filha de Jairo e temos essa mulher. Mas o que é curioso meus irmãos, que aqueles que andavam com Jesus duvidaram. Aqueles que estavam participando com Cristo dos seus feitos ali, já haviam visto outros milagres. Se você puder ver no início de Marcos, nós temos a expulsão de demônios, nós temos a cura do homem da mão atrofiada, nós temos muitos milagres acontecendo, e eles chegam num momento aqui, eles estão duvidando. Não te importa que morramos? Só com a mulher que nunca viu Jesus, só ouviu falar dele, ela creu. Isso mostra muito para nós que não adianta a gente pensar que nós iremos impressionar a Cristo. Se a gente fizer tudo conforme direitinho, não, porque aqueles que fizeram tudo direitinho com Ele foram chamados de homens de pequena fé. Eu acho que o ponto último e pleno dessa reflexão para nós aqui nessa manhã não é pensar no tamanho dos nossos problemas, como nós vimos, e nem tampouco na fé, para que você talvez saia daqui e pense o seguinte: então eu só preciso acertar o alvo, então, né? Se o objeto da fé é importante, a fé pode ser pequena, mas se eu acertar o alvo, está tudo certo. O grande ponto é que não se acerta o alvo sozinho. Até para acertar o alvo em Jesus, a gente precisa dele. E aqui a gente vai ver o ponto alto, que é o presente da graça de Deus. A graça é um presente. O tamanho de uma dor nunca será maior do que o poder da graça. Os nossos sofrimentos não são maiores do que a graça que é em Jesus. Porque o texto vai mostrar para nós que a mulher tinha razão. Ao tocar em Jesus, ela foi livre do seu sofrimento. Mas olha só, o texto vai falar para nós, no verso 29, imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu. Olha como é interessante esse verbo. Ela sentiu em seu corpo o quê? Que ela estava livre. Isso diz muito mais do que apenas pensar que ela não tem mais um sangramento, meus irmãos. Com toda essa dimensão de sofrimento, tantas outras portas se abriram para a liberdade dessa mulher. E o texto vai continuar dizendo que Jesus, no mesmo instante, percebeu que havia saído o poder dele. É curioso que 12 anos de vergonha, 12 anos de frustração foram resolvidos assim, né? 12 anos de muito pesar para essa mulher foram resolvidos momentaneamente. Isso diz muito a respeito de quem é Jesus. Não existem sofrimentos que sejam grandes demais para Cristo. Eu convido você a retomar o que eu iniciei esse sermão. Qual que é seu sofrimento, meu irmão?
Talvez você seja alguém que esteja cansado de contar ele para as pessoas. Você está cansado de talvez procurar seus pastores e falar da mesma coisa sempre. Você está cansado de procurar os seus amigos de fé e falar dos mesmos sofrimentos, e você fala: eu vou poupar as pessoas de falar dos meus problemas e entender que eu tenho que seguir com os meus problemas. A gente leva esse mesmo mecanismo para o Senhor e entende que agora eu não posso mais, eu já cansei Deus. Deus está cansado de me ouvir. Deus está cansado de ouvir as minhas súplicas, que são sempre as mesmas. Será que eu estou sendo um pagão e fazendo vãs repetições? Eu nem sei mais o que é perseverar. O que é perseverar em oração? Eu não aguento mais. São 12 anos, são 15 anos. Eu não consigo administrar minha casa, meu casamento, meu coração, meus pecados. Eu tenho pecados de estimação, eu tenho problemas, e eu não consigo, isso me corrói por dentro. A educação dos meus filhos é desafiadora. O meu trabalho não anda. A minha igreja. E a gente levanta tudo isso. E muitas vezes parece que Deus vai se tornando menor. A gente tem uma certa tendência, por causa dos nossos pecados, de supervalorizarmos problemas e diminuirmos provisão. Jesus está aqui para mostrar que nada é maior do que Ele. Nada é maior do que Cristo. Só que, percebe que o texto traz algo curioso. Não sei para você, mas lendo ontem e revisando aqui o sermão de hoje, a gente pode se perguntar: por que Jesus tem que saber da mulher? Jesus é gracioso. A mulher foi curada. Ele tem um compromisso com Jairo. Por que ele tem que saber quem é ela? Por que ele tem que se voltar numa multidão e falar: alguém me tocou, saiu virtude de mim? Por que isso? E a resposta que eu encontrei, meus irmãos, é que a graça, ela sempre responde com poder à fé genuína. Mas a graça, ela não se reduz a atender necessidade. A graça é sempre um convite para o relacionamento. Jesus quer saber quem é você. Jesus quer saber quem é essa mulher. E essa mulher não tem só que ouvir a respeito de Jesus, tocar nele, tem que conhecê-lo. Os nossos sofrimentos são convites da própria graça para que a gente tenha um encontro com o nosso Redentor. Todo milagre é um convite para encontro. Jesus, a realizar milagres, ele teve encontro com pessoas que foram encontros transformadores. E essa mulher se encontrou com Jesus. Essa mulher conheceu a Jesus. E Jesus a chamou de filha. O texto vai dizer, verso 34, filha, a sua fé a curou. O verbo que é usado aqui como curar, no grego, ele é o mesmo verbo para dizer salvar. É como se o texto dissesse, Jesus dissesse: filha, a sua fé te salvou. Só que ele coloca mais dois resultados depois que são muito fortes. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Sabe por quê? A graça sempre dá muito mais do que a gente acha que é digno. Porque isso que é graça, meu irmão. Graça é Deus superabundar sobre nossas mazelas. Graça é Deus superabundar sobre os nossos problemas, sofrimentos e pecados. Porque o ponto de Jesus é levantar para nós que os nossos sofrimentos, por mais que sejam tão terríveis, não são maiores do que o pecado que habita em nós. Não são maiores do que a necessidade que eu e você temos de paz com Deus. A necessidade que eu e você temos de liberdade real. A necessidade que eu e você temos de salvação. No capítulo 6, nós temos Jesus se privando de fazer um exercício ali de graça sobre o povo, porque havia incredulidade. Olha o capítulo 6, no verso 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. A fé, ela não é um meio pelo qual nós conquistamos o Senhor, mas ela é um canal. A graça passa pela nossa fé. A fé é o estender nas nossas mãos indignas a Deus. Mas ao olhar para o Senhor é saber que Deus tem prazer em abençoar seu povo que se achega a Ele com fé. A graça é isso, meus irmãos, é Deus colocar sobre nós a sua mão poderosa com virtude e superabundar sobre os nossos sofrimentos e pecados. Essa mulher recebeu paz, e paz é shalom para judeu. Sabe o que é shalom? Shalom não é apenas paz, mas é plenitude. Quando você entrava na casa de um judeu, Shalom Adonai, a ideia é que
a harmonia, a plenitude, a riqueza, a ordem, em meio ao caos que há nesse mundo, seja sobre a sua vida. Vá em paz, mulher. O caos conjugal, social, o caos espiritual, religioso, tudo isso se resolveu. Você está livre do seu sofrimento. Meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. O sofrimento dessa mulher é um modelo para nós do que Jesus fez na nossa história. Pecado também pesa, e pesa muito. Pecado pesa muito, porque ao final de tudo isso, mulheres têm hemorragias crônicas, nós temos sofrimentos crônicos, justamente por causa do pecado. Algo que também é crônico a todos nós. E cada um tem uma história de quando foi que a hemorragia acabou, não foi? Cada um de nós tem uma história de quando o nosso sangramento acabou. E o nosso sangramento acabou por causa do sangue de outro. Por causa do sangue de outro que escolheu, por obediência e fidelidade ao plano eterno de Deus, se entregar e sangrar por todos nós. Jesus foi tocado e recebeu sobre si a culpa daquela impureza. Jesus recebeu sobre si o fardo pesado daquela mulher. E Jesus está aqui hoje também, a receber nossos fardos. Talvez a sua vida seja uma vida que você está tentando administrar como pode. Meu conselho para você é: pare e corra para Jesus. Você ouviu falar dele hoje? Corra até Ele. Toque em Cristo pela fé. E tenha a plena convicção de que não por você, mas por ser quem Ele é, graça superabundante virá sobre a sua vida. Abaixe sua cabeça, deixa eu orar por vocês. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra poderosa. Sua palavra que não se resume a apenas ser um texto frio, um texto que, enfim, não tem nenhum tipo de valor a não ser trazer para nós histórias do passado, muito pelo contrário. A sua palavra, Pai, é um resumo que nós, tão pequenos como somos, fizemos para tentar de alguma forma representar um pouco do quem o Senhor é, de quem Jesus é. E nós louvamos porque é por meio dela que o Senhor modela a nossa vida. É por meio dela que todos os nossos sofrimentos, temores e dilemas nos encorajam a levá-los até Jesus e encontrar nele, ó Pai, a transformação da nossa história. Aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo, que não se limita a paredes, que não se limita a denominações, que não se limita a etnias, a raças, a conhecimento técnico, acadêmico. Não, nós estamos aqui como pecadores que foram resgatados pelo Senhor e que sofremos, ó Pai. Sofremos por carregar teu nome e sofremos, ó Pai, porque o pecado ainda habita em nós. Nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra os resultados e as consequências do pecado à nossa volta. Nós lidamos com enfermidades, nós lidamos com problemas conjugais, nós lidamos com problemas, ó Pai, emocionais. O nosso coração muitas vezes está entristecido, nós não conseguimos muitas vezes exercer a nossa fé como deveríamos, viver a vida digna que o Senhor nos chamou para viver. Tudo isso por causa do nosso pecado, Pai. Nós rogamos essa manhã que a tua graça nos alcance, que a tua graça abundantemente transforme o nosso ânimo, nos dê fôlego espiritual, ó Pai. Revigore aqui as nossas forças e nos leve a continuar sendo essa igreja que triunfante trilha os passos, ó Pai, de obediência e perseverança que o Senhor assim colocou para nós no vivo caminho aberto até o Senhor, ó Pai. Que a tua mensagem seja a mensagem que acalente o nosso coração e que encha o nosso coração de esperança. Que nós não venhamos desperdiçar a nossa vida, ó Pai, conformados com nossas mazelas. Que os nossos sofrimentos não sejam desperdiçados, mas que eles sejam a matéria-prima pelo qual o Senhor trabalha em nosso coração e em nós. E nos aperfeiçoa a imagem do nosso Redentor Jesus Cristo. Obrigado, Pai.
Obrigado porque nós estamos certos de que essa é a Tua vontade sobre nós por causa de Jesus. Ele morreu no Calvário por nós para nos garantir a esperança que nós muitas vezes tateamos aqui e não procuramos, mas sabemos que nele temos certeza. Certeza de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, nada há de ser contra nós, ó Pai. Pois aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas que nós precisamos para poder viver a vida que o Senhor projetou para nós. Que nessa manhã o nosso coração se alegre no Senhor, em gratidão, em louvor, e no nome de Jesus Cristo, a nossa vida seja sempre depositada e vivenciada para a glória de Deus Pai, o nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.